Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão. Quero agradecer tua presença aqui. E hoje eu trago, com muita alegria, com muita satisfação, um grande ator brasileiro aí que tem uma caminhada bastante interessante, e é sobre essa caminhada que a gente vai conversar. Falo com o ator Leonardo Franco. Leonardo, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Imagina, é um grande prazer conversar com você. Você está fazendo um trabalho lindo aí. Essas conversas, elas são um documento não só da nossa trajetória pessoal, dos nossos amigos, mas da arte brasileira. Meus parabéns a você. Muito obrigado. Eu acho importante resgatar a memória. Sempre se diz que o brasileiro não tem memória, então vamos lá. Com certeza. Provocar a memória do povo, né? Leonardo, vou começar a te apertar, tá? Não é nada dolorido, mas eu sempre gosto de começar os meus bate-papos com os atores pelo começo, perguntando assim: eu vi que a tua trajetória foi interessante porque você é estudante de psicologia, você era estudante de psicologia, e através das aulas de psicodrama você se interessou por essa coisa da arte dramática. Me conta um pouco quando que a arte despontou para você? Como é esse começo e tua trajetória até chegar a hoje? Bom, eu vou tentar resumir um pouquinho, porque é uma trajetória longa, né? São quase 35 anos de carreira. Mas, veja bem, a minha família é toda de médicos. Para você ter ideia, a minha mãe é uma das 5 únicas médicas da Academia Brasileira de Medicina. A minha tataravó foi a primeira médica do Rio de Janeiro em 1900. Todas os meus parentes mais próximos, meus irmãos, meus primos, meus tios, 80% é médico. Então, na verdade, eu fui criado também para herdar a clínica da minha mãe. Minha mãe é uma cirurgiã plástica muito conhecida, que se aposentou há pouco tempo, mas tem uma clínica gigantesca. Meu pai é um cardiologista também renomado, que também está aposentado, mas ambos tinham a esperança de que eu continuasse, né? Eu segui, eu estudei no Colégio Andros, como todos eles, e passei para o vestibular de medicina, e cursei 1 ano de medicina na UFRJ, mas eu tomei um pavor horrível pelas aulas de anatomia. Eu falei, pô, mas não é a minha praia isso. Mas eu já fazia análise há muito tempo na minha vida pessoal. Eu falei, talvez seja psicanálise. Então, fiz outro vestibular para a PUC, passei no vestibular de psicologia e fui cursei o vestibular de psicologia. Eu sou apaixonado por psicologia. Vestibular não, você fez o curso, né? Fiz o curso todo de psicologia na PUC, me formei e sou um apaixonado pela terapia, pela análise, acredito totalmente nesse tipo de tratamento. Fiz análise durante 20 anos, então sou um apaixonado por isso. Acredito verdadeiramente no tratamento da cabeça do ser humano e do coração através desse tipo de terapia, né? Mas só que exatamente isso que você falou, durante a faculdade de psicologia, eu me deparei com a psicoterapia. E com uma questão também. Eu tinha uma lembrança muito clara e muito forte do científico no Colégio Andros. Talvez você não saiba, mas no científico do Colégio Andros, Miguel Falabella e Maria Padilha davam aula no Colégio Andros. Então, um grupo de atores muito interessantes, a Luciana Braga, o Felipe Martins, várias pessoas, a Drica também passou por lá, várias pessoas passaram pelas mãos do Miguel Falabella
nesse grupo de teatro do Colégio Anderson. E eu ficava fascinado assistindo aquelas aulas e me imbuí daquilo. E eu tinha também um professor de história chamado Adam Gribowski, que mudou a minha vida, porque ele instituiu nas aulas de história também um julgamento dos personagens históricos. E o julgamento dele um deles era o julgamento de Calabar. Olha só, Calabar. Então, eu era o advogado de defesa e um amigo meu, Felipe Sá, que se transformou em diretor de televisão, dirigiu durante 10 anos A Grande Família, era o advogado de acusação. Então, ficamos nesse embate durante várias semanas lá nas aulas, e foi uma coisa muito interessante, muito forte na minha formação. Não só na minha formação como uma pessoa, uma personalidade, a história do país, a história do mundo, mas, sabe, você está ali naquele palco, porque tinha um auditório no Colégio Anderson, que até hoje tem, porque os meus filhos estudaram lá. Então, eu me lembro claramente de estar no palco perante várias turmas defendendo Calabar. Isso marcou minha vida. Fora isso, a experiência de ter assistido aulas do Falabella e depois seguindo a psicologia e encontrando a psicoterapia, enfim. E eu saí da faculdade imediatamente para fazer cursos de teatro na Cal. Encontrei, dei de cara com Sérgio Brito, meu amigo. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi com Sérgio Brito. Aí degringolou de vez, a minha cabeça fez assim. E desde sempre, inclusive desde o primeiro momento, pelo fato de ter encontrado o Sérgio Brito, eu decidi que eu não queria ser ator, não. Eu queria ser um artista como ele, eu queria ter um espaço cultural, eu queria ser ator, diretor, eu queria ser tudo, não queria ser uma coisa só. Então, tentando editar, como foi o pontapé inicial, foi mais ou menos assim, esse tipo de coisa. Só me diz uma coisa, Ana, você está em que ano da faculdade? Não, eu estava no final da faculdade, praticamente. Não chegou a se formar? Não, eu sempre me formei, fiz o último ano e saí da faculdade correndo. Eu não queria fazer aquilo mais, entendeu? Só que eu estava imbuído de me transformar num ator. Então, durante a própria faculdade, eu já ia fazendo cursos de teatro. Só que aquela velha questão, como eu tinha uma mãe, um pai, toda uma estrutura me esperando, eu tive que dar algumas explicações, como todos, em algum momento. Papai, mamãe, eu não quero mais isso. Aí tem aquele terror do pai, né, dos pais inicialmente, tem aquele terror, o que vai acontecer? A minha mãe já está muito triste, porque ela imaginou que ela ia me dar de bandeja toda a clientela dele, né, todos os pacientes, que eu ia herdar a clínica dela. Meu pai também pensou, mas eles foram muito gentis, muito atenciosos, estiveram do meu lado o tempo todo, mas num primeiro momento eu te confesso que foi muito difícil para eles, como foi difícil para mim também, né? Tudo que você me contou me despertou algumas curiosidades. Primeiro, vamos explicar para quem não conhece, para quem não está lembrado, quem é Sérgio Brito. Sérgio Brito foi um grande ator, um grande diretor de teatro, sobretudo, né? Formou grupo chamado Teatro dos Quatro, junto com outros atores super famosos. Tem muita gente que não conhece, isso já faz algum tempo que o Sérgio Brito nos deixou, né? Mas era um grande ator e uma grande figura, né? O Sérgio Brito é uma das pessoas mais importantes do teatro brasileiro, né? Eu acho que ele não só formou gerações, como ele foi uma pessoa tão admirada pelo trabalho que ele fez. É uma pessoa que é admirada por Fernanda Montenegro, Natália Timber, Italo Rossi, é uma pessoa que é admirada por todos. Todos os grandes atores, grandes artistas, tinham uma paixão muito forte pelo Sérgio, porque o Sérgio ele não era uma coisa só. O Sérgio era tudo. Ele era, acima de tudo, ele era uma pessoa generosa que oferecia o conhecimento dele e instigava as pessoas a tomarem posse do seu talento, a transformarem aquilo numa coisa proveitosa, não só para o público, mas para a classe, para a história do teatro brasileiro, né? Eu posso falar aqui horas, posso falar horas dele, como eu posso falar horas do Rubens Correia, do Guarnieri. Eu passei pela mão de pessoas assim que me formaram, com Raul Cortez, Zé Posse Neto, que são pessoas antológicas, são pessoas que estão na memória como
personalidades da mais alta qualidade artística e que deixaram, quem já se foi, estão deixando, quem ainda está aí, um legado imenso. Então, na história. Agora, diz uma coisa, você falou que tua mãe achou que ia te dar tudo de bandeja, que toda a tua família é médica. Você não tem irmãos? Não, eu tenho irmãos, eu tenho inclusive um irmão que se transformou em médico e ficou com a clínica da minha mãe. Não. O doutor Diogo Franco, ele é 4 anos mais novo do que eu, é um cirurgião plástico de mão cheia também, me orgulho muito do trabalho dele, e ele tinha aptidão, ele tinha interesse, ele fez toda a formação, e, enfim, é aquela coisa, né? Uns dão para uma coisa, outros dão para outra coisa, não tem muita... Agora, Leonardo, quando você resolveu fazer teatro, ainda existia aquele ranço com a coisa da profissão, os mais velhos, os teus pais, talvez, achavam que aquela que era profissão de bandido, que era profissão de prostituta, ou aquilo já estava se rompendo naquele momento? Eles são pessoas Olha, esclarecidas. não, aquilo já estava se rompendo, sim, mas porque a televisão, cara, a televisão é uma coisa muito boa e é uma coisa muito ruim ao mesmo tempo, né? Porque ela transforma as pessoas em estrelas, em personalidades com muito pouca idade. Eu me lembro que a minha mãe e meu pai não entendiam muito como é que um rapaz de 15, 17, 18, 20 anos pode ser uma estrela, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todas as facilidades, quando para você ser um médico consagrado, você tem que ter 10 anos de formação, 10, 12, 15 anos. Você chega aos 50, você está chegando no auge da sua profissão, você chega nos 60, 70, você é aquela pessoa que é admirada, mas a televisão traz uma cobrança muito grande para os jovens atores, para quem deseja galgar o espaço no teatro, principalmente, né? Então, a expectativa deles sempre era uma expectativa de rapidez, de que tudo acontecesse muito rápido, né? Porque é assim que é no Brasil. A expectativa das pessoas é de uma realização muito rápida. E a gente descobre depois que a realização é a vida inteira, cara. Eu estou me realizando, eu me realizei como ser humano. A primeira vez eu me senti assim, caramba, olha o artista que eu me transformei com 42 anos de idade, quando meu teatro abriu as portas. Agora, com mais de 50, eu já me considero um ator, sabe? E quando eu estou no palco, eu sinto que eu estou deglutindo aquilo, que eu estou me deliciando com aquilo, e é um sentimento que eu não tinha há 30 anos atrás. É uma Olha que coisa muito delícia. doida. Não, mas é assim mesmo. Então, eu senti a angústia deles com a expectativa de que, diante daquela quantidade enorme de pessoas na televisão, sendo consagradas, mas 2, 3, 5 anos depois desaparecendo. Quantas pessoas desapareceram pela vida fora, meu amigo? Sim, sim. Isso é um outro parênteses para a gente fazer. Quantas pessoas se perderam, não só se perderam porque não conseguiram se realizar, como se perderam porque a vida deu uma rasteira nelas, porque não era o que elas esperaram, porque elas desistiram da profissão, ou porque elas não conseguiram mais nada, né? E a Então, a angústia... sua trajetória é um pouco contrária. Você veio crescendo, né? Agora, você falou que teus pais estão aposentados, então hoje eu acredito que eles têm orgulho do teu sucesso e principalmente eu te sinto, eu acredito que evidentemente eles muito mais próximos, que você é feliz fazendo o que você faz. Eles têm orgulho disso? Nossa, eles têm um orgulho tremendo, eles têm um orgulho tremendo. E eu, acima de tudo, eu tenho um orgulho muito forte. Durante alguns anos, eu me debati com essa questão da realização, até o momento que eu entendi, também porque eu sou psicólogo, também porque eu fiz terapia há muito tempo, que a vida é isso, cara. A vida é um fazer diário, a vida é um crescimento. E quando eu me deparei também cedo, e graças a Deus, vou repetir essas pessoas. Sérgio Brito, trabalhei com ele. Rubens Correia, trabalhei com ele, fiz uma série na Record, era filho dele. Raul Cortez, Guarnieri,
Zé Posse. Cara, você entende o que é a vida, você entende o que esses caras passaram para chegar onde eles chegaram. Você entende que o trabalho é árduo, o trabalho é diário, é construir ali, é no suor, entendeu? É uma coisa assim admirável e é tão permanente, fica, né? Fica. Essas pessoas ficaram. Você pode até discutir. Algumas pessoas foram. Essas novas gerações às vezes não lembram. Eu me entristeço muito. Pessoas que não lembram da Marília Pêra, do Zé Wilker, do próprio Raul. Essas pessoas morrem e elas meio que a obra delas fica restrita talvez às pessoas que fizeram parte daquela geração ou de algumas gerações próximas. Mas os jovens às vezes não sabem quem são essas pessoas. E é engraçado porque, se você pensar, os nomes que você citou aí, Wilker, Marília Pêra, próprio Raul Cortez, historicamente morreram ontem, né? Exatamente. Historicamente morreram ontem. Mas eu vou voltar para a tua formação, mas eu quero falar de outra coisa. Você citou tanta gente aí, e eu vi no teu trabalho que você teve a honra também de trabalhar com o Ricardo Garim. Ricardo Garim o grande astro do cinema argentino, que é um cinema de referência na América do Sul, né? Como é que foi essa emoção de trabalhar com o Ricardo Garim? Fala para mim. Aí eu preciso contar rapidamente como é que eu cheguei nisso, porque faz parte desse papo que a gente está tendo. Eu fui chamado para fazer uma série na HBO pelo Estevão Ciavata, um grande diretor da Pindorama Filmes, casado atualmente não, sempre casado há muito tempo já com a Regina Caselles, tem essa Pindorama Filmes, e a HBO estava fazendo uma série que foi proposta pela Pindorama, chamada Pré-Amar. Porque eu quero fazer negócio com você. Tu é fiscal? Não, porra. Então como é que tu soube dessa parada antes de todo mundo? Informação privilegiada. Para que porra é essa, cara? Eu conheço muita gente. Muita gente que me conta muita coisa antes de contar pros outros. O que é que você quer? Revolucionar totalmente esse mercado. Revolucionar? Com o seu conhecimento de praia e o meu know-how de mercado. Há quanto tempo você trabalha na areia? Desde moleque. Xerife, no mercado, conhecimento vale dinheiro e vale muito. E saber usar esse conhecimento faz toda a diferença. Eu acho que mais de 200 mil pessoas vivem só da economia da praia no verão. Tem muito dinheiro circulando por aí. Dinheiro e mar. Pré-Amar foi feita há 10 anos. Foi uma das primeiras grandes séries feitas no Brasil. E eu fui chamado para ser o protagonista da série. Essa série foi exibida em 26 países pelo mundo afora. Eu fui para Miami lançar a série, ganhou prêmios, foi para a Europa, enfim. E essa pré-série passou na Argentina. Então, e foi um sucesso na Argentina, foi um sucesso na América Latina. Essa série até hoje é um sucesso. No meu telefone, se eu abrir para você agora, ontem tem pessoas me mandando fotos dessa série. É uma coisa de maluco. Ela continua sendo vista, porque está no HBO Max e já está na terceira ou quarta reexibição. Se você botar a HBO Max lá, você vai ver Pré-Amar. Assista que vale a pena. Que ano foi isso, Leonardo? Nós estamos em 2010, mais ou menos. 2010. Mais de 10 anos. 10 anos, mas exatamente isso. 10 anos. E essa série passou na Argentina e essa série foi vista pelo Santiago Mitre, que é um dos grandes diretores da Argentina, um jovem diretor que está assim, fazendo uma obra cinematográfica muito consistente, muito premiada, muito considerada, não só na América Latina, mas na Europa, no mundo. Ele viu a série, depois ele me contou. Porra, quando eu vi a série, eu falei, eu quero este ator para fazer este filme aqui. Se esse filme for viabilizado, eu quero que ele faça o presidente do Brasil. 2010. 2016, eu estava voltando da África. Eu fui filmar na África. Aí minha agente ligou no aeroporto, Leonardo, querem que você vá para a Argentina, para o Chile, daqui a 3 meses para filmar com Darim. Eu falei, porra, o que é isso? Como assim? Eu queria tentar entender a história, né? Bom, fui para a Argentina e para Vale Nevado filmar. Chama-se A Cordilheira. Pinche emperador brasileño. Es un tipo peligroso.
Satã não existe. Los negócios sucios, sim, existem. E o diretor escolheu um ator, um grande ator, de cada um de seus países, da América Latina, para fazer o presidente dos seus países. E eu fui escolhido. E quando eu encontrei o Santiago Mitre, ele falou, olha, contou essa história. Eu queria você, esse filme sendo viabilizado era você desde o início. Então, meu amigo, se passaram 7 anos desde o Pré-Amar até eu me dar de cara com o Darín lá no Chile. E ele é um gentleman, ele é um homem da mais alta categoria, ele é generoso, ele é simpático, ele é divertido, ele é bem-humorado, ele é um ator na sua essência, né? E eu adoro o Darín. É um homem que circula em todos os meios, é um homem de teatro também, e é um cara que sabe exatamente o valor dele para o cinema latino-americano mundial, mas não importa, ele te estende a mão, ele te elogia, ele faz você se sentir bem, ele conversa sobre futebol, filosofia alemã, música brasileira, ele não está nem aí. Senta no chão, come besteira contigo, não tem frescura. Que maravilha, então, cara, isso aí foi um dos pontos altos. E isso tudo, voltando ao nosso papo, é a construção. Eu cheguei lá, quando eu me vi, cara, eu me vi em Vale Nevado, uma neve fenomenal, um lugar deslumbrante. Tem horas na vida que você olha assim para onde você está, né? Você está no lugar, mas você se olha de cima e pensa onde é que eu cheguei, olha onde é que eu estou, olha onde a vida me levou. E você sente um orgulho pessoal também, né? E você pensa, porra, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todas as noites em claro, valeu a pena até todas as tristezas, todas as dúvidas, todas as questões que você se levanta. Será que eu sou um ator, um bom ator? Será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu não devia ter ficado fazendo medicina, psicologia? Será que é isso mesmo? Porque a carreira de ator tem essa questão, né? A gente ela não só é estável, mas você se questiona diariamente: o que eu estou fazendo aqui? O que significa esse trabalho? Como é que eu vou passar isso para o público, não só no palco, mas na televisão? As cenas que você tem que estudar, os diretores te orientando e você realizando aquilo. É um tempo todo uma prova, é uma gincana, é uma prova, você está o tempo todo em prova, né? Não é que outras profissões também não estejam, mas parece que a gente, na atuação, é uma questão diária, é uma questão de você se reinventar a cada novo trabalho, a cada nova série, ou filme, ou novela, que seja. E hoje você tem a resposta dessa pergunta, Léo? Posso chamar de Léo, né? Por favor. Você tem a resposta para essa pergunta, Léo? O que eu estou fazendo aqui? Ou você se pergunta ainda? Mas é aquela velha história, né? Você começa a encontrar as respostas, mas as perguntas mudam. Aquela velha história, né? Você deve ter ouvido isso, né? E a gente vai entendendo tantas coisas através da vida, tantas coisas que tinham um valor. Eu olho para trás lá, com 24, 25 anos, quando eu fiz o primeiro grande sucesso da minha vida com Raul Cortez, O Lobo de Ray-Ban. Viajei o Brasil inteiro, todos os teatros estavam lotados, todos os lugares de todas as sessões, em todos os estados do Brasil. Então, eu com 25 anos já me deparei com isso. Mas depois eu fui caindo na realidade, que você constrói sucessos, você tem fracassos, quando às vezes não tem ninguém na plateia, às vezes tem 2, 3, 5 pessoas, mas você vai se relacionando com isso. Mas lá atrás, tantas coisas tinham mais valor, cara, e depois começa a perder. Você começa a construir uma trajetória, você começa a entender que não valia a pena, não era aquilo. Você começa a entender que aí nasce um filho, aí nasce a outra filha, aí você constrói um teatro, aí quando o teatro inaugura, você, caramba! Nós vamos falar de tudo isso, vamos falar do CCSB, né? Centro Cultural Solar de Botafogo. Quero falar de tudo isso. Quero voltar um pouco para o começo, mas você falou um negócio aí que me obriga a te fazer uma pergunta. Sucesso ilude, fracasso ensina,
fracasso dói, sucesso... Como é que é isso? Como é que é? Quais os ensinamentos que o sucesso e o fracasso trazem? Olha, isso tudo que você falou acontece mesmo. Fracasso dói, sucesso ilude, isso tudo acontece mesmo. A gente tem que se relacionar com essa questão. O mais interessante de tudo é você entender que é sempre mais um trabalho, independente dele seja um sucesso ou um fracasso. É claro que você espera sempre que seja um sucesso, você deseja que seja um sucesso, porque isso te deixa mais tranquilo, isso te recompensa. Mas é uma questão a cada dia, porque todas as vezes que eu fiz um grande sucesso também, e já foram algumas vezes, e eu fico muito feliz por isso, eu me enchi de esperanças. Eu caí na armadilha. Quando você envelhece, você se defende, você faz análise, você se preserva, você começa a ter um olhar de fora, mas quando você faz um sucesso, você tem um troço qualquer ali que te diz que você... agora vai vir mais uma coisa, agora vai vir outra coisa. Então, por exemplo, Pré-Amar, essa série da HBO, eu não estou brincando com você. Eles fizeram uma propaganda de divulgação na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil todo. Eu estava em todos os outdoors, bus door, esse negócio que fica rodando na cidade. A minha cara estava em todos os lugares. Um dia eu cheguei no Shopping Rio Sul aqui, essa cancela que abre aqui, tinha a minha cara abrindo e fechando, abrindo e fechando. Os meus filhos desceram, minhas filhas desceram correndo, tiraram fotografia. Eu falei, caraca! Quer dizer, eu sou... Naquele momento, várias pessoas me ligando, você tem que ir para o Festival do Cinema tal, você tem que ir para não sei aonde, você é o cara do momento, você é a cara do Brasil, você é o sucesso. Eu falei, caramba, que maravilha, que bom. E você vai criando uma historinha na sua cabeça de onde isso vai te levar. Aí você já começa a cair nas armadilhas todas, né? Mesmo já tendo uma certa experiência, mesmo já tendo uma certa trajetória, você cai nas armadilhas com um pouco menos de intensidade. Então, eu acho que a cada momento agora, a partir de pouco tempo atrás, eu começo a entender que é isso mesmo, é construir, cara. Primeiro, não tem fórmula. Segundo, não adianta você desejar, você querer, você planejar aqui na cabeça. Pode acontecer ou não. Não existe uma regra. Não está na sua mão só. As coisas não estão só na mão da gente. O que você pode fazer, o que eu fiz de melhor, foi construir um teatro, cara. Eu sou um homem, eu sou um ator brasileiro que conseguiu construir um teatro. Eu estou no hall de, talvez, conta na mão aqui. Conta aí. Valmor Chagas, Sérgio Brito, conta aí. Quantas pessoas... Eu estou no meio, 10, 12, 15. Então, eu já fiz uma parte do que eu considero importante. Eu já fiz uma parte do que eu considero que me deixa orgulhoso, um legado para as minhas duas filhas, vai me deixar marcado aí na história do teatro carioca brasileiro. Eu me sinto recompensado por isso. E no dia seguinte que o Solar de Botafogo abriu, a minha vida também fez assim. Interessante. Ela se transformou. No dia seguinte, sabe por quê que no dia seguinte? Não só isso, porque a minha primeira filha também nasceu 2, 3 dias depois do Solar de Botafogo inaugurar. Então, foi parecia mesmo um renascer, parecia uma reinvenção, né? Uma retomada. Enfim, eu estou divagando, filosofando, mas é essa sensação que eu tenho mesmo. Seus filhos são do primeiro casamento com uma atriz também, né? Cláudia Lira. Eu tenho uma filha chamada Valentina, do meu primeiro casamento com a Cláudia Lira, e eu tenho Maria Flor, tenho o segundo casamento com a minha esposa, chama Maria, atualmente. Ah, tá. A Valentina que é filha da Cláudia. A Valentina é filha da Cláudia, que completou agora 15 anos de idade. E a Maria Flor é filha da Maria, minha esposa atual, que completou 9 anos de idade. Eu quero falar uma parte, deixar o Solar para falar exclusivamente do Solar. Eu quero ir um pouco antes. Assim, você estava me contando que você, enquanto fazia a faculdade de psicologia,
você fez vários cursos de teatro. Então, a tua entrada na carreira artística foi via teatro. Foi via teatro. Qual você considera a tua primeira peça profissional e em que ano foi isso? Olha, a minha primeira peça profissional foi em 1987. Ela se chamava O Voo dos Pássaros Selvagens. Direção do grande Rogério Frois. Direção do grande Rogério Frois, um grande amigo, uma pessoa queridíssima. Eu sou completamente apaixonado pelo Rogério e pela família dele. E eu dividi a cena com a Tamara Taxman. Grande Tamara. A grande Tamara, que também faz parte da história da televisão brasileira com papéis assim marcantes, né? E nós fizemos no Teatro Senac, no Rio de Janeiro, quando o senhor Cláudio Cavalcante, ator também de mão cheia, era o diretor da casa do Senac em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, foi em 1987. Essa eu considero a minha estreia profissional. Aí, você tendo toda a formação do teatro, você estreando no teatro, você foi para a televisão e para o cinema quase que simultaneamente. Você estranhou as linguagens? Porque são linguagens diferentes, né? Na televisão e no cinema tem a coisa da continuidade, tem a coisa da luz e de contracenar para a câmera. Você estranhou? Ou você... Como é que foi isso para você, Léo? Olha, eu sempre me preocupei desde o início em me preparar para todos esses veículos, né? Tanto é que eu fiz aqueles cursos todos que, na época, eram considerados os cursos mais adequados para você se adaptar a esses veículos. Então, eu fiz cursos com Wolf Maia, de interpretação e direção para televisão, com Mário Márcio Bandarra, com Ricardo Waddington. Eu fiz, inclusive, depois fiz cursos também como eu falei, com Sérgio Brito, com o próprio Rubens Correia. Então, eu me adequei a esse tipo de veículo. É claro que você, além de fazer estes cursos, você tem que efetivamente atuar, se colocar diante da câmera, não só num estúdio onde você está fazendo esses cursos, mas perante um companheiro de atuação num grande estúdio como a Rede Globo, por exemplo. Então, é óbvio que você requer praticar, né? Quanto mais você pratica, melhor você atua. Então, eu não considero que eu tive grandes dificuldades para entender os veículos, não. Mas eu sempre me considerei, até pela essa paixão que eu tinha por essas figuras, eu sempre considerei um ator de teatro, um ator que queria, desde o primeiro momento, ter um teatro. E o que viesse a partir daí seria lucro, entendeu? Porque eu tinha a seguinte raciocínio na minha cabeça, e também voltando à questão dos meus pais. Eu coloquei internamente um compromisso de que eu teria que criar alguma coisa na minha vida que me sustentasse, alguma coisa que fosse um porto seguro. Eu sempre considerei que ter um teatro, obviamente, foi um investimento fenomenal, um investimento caríssimo, que demorou 20 anos para se concretizar. Mas, a partir do momento que se concretizou, ele efetivamente é onde eu tenho tranquilidade, porque, vamos falar disso naturalmente, porque ele me dá a subsistência, ele me dá o contato permanente com qualquer tipo de arte, a subsistência. Então, eu acho que isso que foi a minha trajetória, a minha corrida atrás do teatro. E eu falo isso porque tudo de melhor, não só na vida pessoal, mas na televisão, no próprio teatro e no cinema, aconteceram depois que o Solar de Botafogo inaugurou, quando eu tinha 42 anos de idade. Então, todos os meus melhores trabalhos de televisão, todos os melhores trabalhos de cinema, todos os meus melhores trabalhos no teatro aconteceram, talvez, porque eu melhores por enquanto, né? Por enquanto. Virão outros melhores ainda, né? Mas agora, você falou aí, Léo, que você tinha paixão por essas figuras. Você, quando criança, quando adolescente, você era público de TV e de teatro? Você ia a cinema? Você assistia filme brasileiro? Como que era isso? Olha, eu me lembro, a primeira lembrança que eu tenho assim
que me transformou como jovem foi vendo Asdrubal trouxe o trombone, no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro. Eu estava com os grupos de amigos do Colégio Andes, nós fomos assistir a peça, porque era um grande sucesso do teatro carioca naquele momento. Eu devia ter 14, 15 anos. E o senhor Perfeito Fortuna tinha um número de plateia. E ele sentou, meu amigo, aqui. Ele sentou numa cadeira na minha frente, com uma luz na cara dele, e falou as coisas mais lindas sobre a vida, sobre o teatro, e com aquelas pessoas, com a Regina Casé, com o Luiz Fernando Guimarães, com todo mundo, aquele palco ali. Evandro Mesquita, que agora é pai da Alice Mesquita, que é uma amicíssima da minha filha Valentina, que estudaram juntos, foram criadas juntas, um grande parceiro do Solar de Botafogo. Então, eu entrevistei a Nina. A Nina, trabalhamos juntos, a Nina maravilhosa. Então, eu fiquei chocado, eu fiquei passado. E aquilo aconteceu um pouco antes do meu professor de história, um pouco antes do Miguel Falabella no Andros. Então, eu acho que foi ali que o negócio começou a mexer, sabe? Foi ali que eu tive meu primeiro contato muito sério com o teatro. Porque antes era uma coisa assim, era assistir uma novela, era ver um filme, eu não tinha sido fisgado, entendeu? Eu fiz aquelas coisas também no Colégio Andos, tinha quando você senta diante de uma profissional e ela analisa o seu perfil e diz mais ou menos o que você vai ser na vida e tal. E eu estava marcado para ser psicanalista, psicólogo, era mais ou menos isso. Eu tinha aquilo na minha cabeça, né? Mas foi mudando. Interessante. Então, porque você não tinha a coisa do fã, então, né? Não. Quando você virou colega, não teve aquela coisa de vou contracenar com Sérgio Brito. Você não tinha você não sabia, ou talvez soubesse, mas não dimensionava quem eram essas pessoas, né? Não, eu não dimensionava. Quando eu comecei a me interessar pelo teatro, aí sim eu comecei a entender quem eram as grandes figuras, porque você vai acompanhando. Não é que eu não me interessava, é óbvio que eu gostava de ver as coisas, cinema, televisão, teatro, mas eu não achava que eu ia chegar ali, eu não achava que era a minha praia, mas eu tinha referência dessas pessoas. Quando eu entendi que era a minha praia, obviamente eu falei, caramba, olha quem são esses caras. Obviamente, quando eu encontrei o Raul Cortez pela primeira vez, caraca, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Quando eu entendi que eu ia trabalhar com ele, que eu ia estar num palco com ele, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí veio, como eu te falei, veio o Guarnieri, veio o Sérgio, veio o Rubens. Eu fui um abençoado, entendeu? De estar com essas pessoas. Eu cito sempre esses 4 porque eles efetivamente formaram a minha personalidade artística. Eles me fizeram entender o quão importante era o teatro na formação. Eles me fizeram entender isso tudo que a gente está conversando. A questão da construção, da trajetória, de um degrau atrás do outro, das peças que você tem que fazer, aonde você tem que se meter, se transformar. Isso eu entendi com eles. E esses 4 são mesmo, e eles também são grandes referências, não só para você, para todo mundo, né? Então tem que ser sempre citados, sim, né? Agora, sabe o que eu acho interessante, analisando aqui o teu trabalho, é que você foi psicanalista. Pelo menos na peça, o psicanalista em nossa cama. Se você não comentasse, você deu a deixa e eu ia falar. Você foi psicanalista, quer dizer, o ofício de ator que permitiu, inclusive, isso, né, Léo? João Bittencourt, Teatro Princesa Isabel, com Sandra Breia, nossa querida Sandra Breia. Olha só que coisa interessante, né? Foi muito importante essa peça, foi muito bem de público, inclusive. Era uma peça divertida, sabe? Era uma mistura de comédia com uma questão também psicanalista. Você se aproveitava daquilo para alguma coisa, não era uma besteira só, entendeu? Muito pelo contrário, era uma coisa muito bem escrita. E eu fazia o terapeuta psicanalista, e foi sensacional. Foi sensacional. Nesse caso, você trouxe para o personagem tudo que você chegou a aprender na faculdade? Tudo, com certeza, tudo mesmo. Foi um
Um espelho, um espelho. E, como eu te falei, eu sou analisado, né? Eu passei por vários analistas, terapeutas, eu sei os trejeitos todos. Para mim, aquilo ali não é uma novidade. Você faz terapia ainda hoje? Hoje eu não estou fazendo. Agora eu não estou fazendo, não. Outra coisa que interessante que eu vi aqui no teu currículo também, que eu queria conversar com você, é que você fez o Lobo de Ray-Ban com o Raul e a Loba de Ray-Ban com a Cristiane. Eu estou falando. O mesmo personagem? Não! Você sabe a história ou não? Não? Você sabe a história? Bom, o Lobo de Ray-Ban, como eu te falei, eu fiz o Lobo de Ray-Ban, meu Deus do céu, foi em 1989, o Lobo de Ray-Ban, 1989. Isso. Como eu te falei, foi um dos primeiro grande sucesso da minha vida. Renato Borg escrevendo, Renato Borg. Nós não falamos do Renato Borg, hein? Renato Borg. Pois temos que falar do Renato Borg. Tem aqui, eu vi que o Renato Borg tem uma participação importante na tua vida. O Renato Borg é autor desse sucesso. Eu fiz a peça e foi uma experiência reveladora. Como, repetindo, nós viajamos pelo Brasil todo, nós fizemos todos os principais teatros de todas as principais capitais. Todos os teatros estavam lotados em todos os lugares, em todas as sessões. Era uma coisa assim absurda o Raul Cortez na época em termos de êxito. Quando terminou aquela peça, o meu mundo caiu. Eu me lembro que a última sessão foi no Teatro Municipal de Vitória. Nós tínhamos, um ano depois de começar, e nós tínhamos pensado em continuar, mas o Raul não estava podendo naquele momento, por um compromisso profissional, então paramos. Eu me lembro de chorar copiosamente no palco, porque aquilo estava fazendo um bem tremendo para mim. Depois que terminou a peça, eu descobri que existia uma versão feminina do Lobo de Ray-Ban. Porque o Lobo de Ray-Ban, quando estreou, a Dina Sfati era viva. A Dina Sfati foi ver a peça e ficou apaixonada pela peça e falou: Borg, faz uma versão feminina para mim. Eu quero interpretar esse papel. Eu sou fã da Dina, viu? Você foi? Bom, vamos falar da Dina. Bom, o Borg fez a versão. O Lobo de Ray-Ban ganhou todos os prêmios de tudo, de ator, de direção, de tudo. O Borg fez o texto, A Loba de Ray-Ban, e a Dina Sfati faleceu 3 meses depois que o texto estava pronto. Eu fiquei sabendo que existia um texto, essa versão feminina. Essa versão feminina estava perdida, a cópia dela, na Biblioteca Nacional. Nem o Renato Borg mais tinha cópia. O autor da peça tinha perdido a cópia. Eu fui procurar na Biblioteca Nacional, achei a cópia e guardei a cópia durante 18 anos. 18 anos. E o que acontece? A peça é um grande ator, o Lobo de Ray-Ban, um grande ator que tem uma esposa e um amante. A Loba de Ray-Ban é uma grande atriz que tem um marido e uma menina amante. Ah, uma menina amante? A menina amante. Então, era Raul Cortez, Cristiane Torlone e Leonardo Franco. Depois a Cristiane foi substituída pela Patrícia Pilar. No elenco da Loba era Cristiane, Leonardo Franco e Maria Maia. Maria Maia. Então, Maria Maia. Então, é uma peça que se presta ao ator fazer todos os personagens da mesma peça. Então, a minha brincadeira é que daqui a 3 anos eu vou fazer o papel que o Raul fez na primeira versão. Então, a segunda versão, a versão da Cristiane, você que produziu? Eu produzi com a Cristiane. Eu guardei o texto, 18 anos. A Cristiane soube que eu estava com o texto. Me ligou, escuta aqui, me fala isso aqui. Você achou o texto existe, é verdade, não é uma miragem? Falei, não, existe, eu estou com ele na mão agora. Pelo amor de Deus, me manda esse texto amanhã. E a culpa é da Dina. Existe por causa da Dina. Mandei o texto para a Cristiane, no mesmo dia à noite, ela falou, vamos fazer isto agora. Falei, só se for hoje. Começamos a produzir.
estreamos e fizemos a mesma coisa que fiz com o Lobo de Ray-Ban. Viajamos o Brasil todo, sucesso em todas as sessões, uma coisa maravilhosa. Então, eu fiz o Jovem Amante, a primeira versão, eu fiz o marido da Cristiane, e agora eu vou fazer o papel do Raul daqui a 2, 3 anos. Essa é a brincadeira. Eu quero continuar falando de teatro, a gente vai voltar depois no Solar, tá? Aí a gente fala de cinema e televisão. Eu vi também que você fez uma peça que... Conversei com o Edwin Luiz, entrevistei o Edwin Luiz, e Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá, que foi um sucesso absurdo, mudou a referência de título para comédia. Eu sei disso porque, na época, eu estava com um texto que foi montado, inclusive, depois, pelo Jaiminho, pela Angelina, mas, inicialmente, quem ia fazer era a Jussara. Sei. E aí ela falou, não, a gente tinha um título lá, ela falou, não, América, a gente precisa mudar um texto para uma coisa melodiosa, como é Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá. O título tem que ser melodioso. E tango, aí a gente buscou, tá? Virou Casa, Comida e Alma Lavada. Agora, Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá foi sucesso absurdo também, né? E o Edwin, pelo amor de Deus, o que o Edwin fez, né? Me fala de Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá. Bom, eu fiquei... Foi uma experiência divertidíssima, porque realmente é uma... Não é que seja inesperado o sucesso. A gente nunca sabe realmente o que vai acontecer, o que as pessoas querem assistir naquele momento, né? Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá talvez tenha estreado para ser uma peça, uma comédia divertida, tal, entreter as pessoas. Mas ela se transformou num fenômeno, é verdade, ela se transformou num fenômeno. E para mim foi divertidíssimo fazer, eu tenho as melhores lembranças, um exercício fantástico, porque você sai de uma questão um pouco mais séria e tal, do que você se propõe a fazer como ator, e ali você solta totalmente e vai adiante, não tem sem nenhuma amarra, sem nenhuma censura, você se entrega mesmo ao papel. Olha, vê esses atores, Edwin Luiz, fazendo uma mulher. Você já fez mulher? Não, ainda não fiz uma mulher. Tem vontade de fazer uma mulher? Eu tenho vontade de fazer, inclusive eu tenho um projeto agora que me chamaram para fazer, que é muito interessante. Chama-se O Requerimento de Sêneca, um texto do Francis Ivanovich, e que eu faria 2 personagens. Fazia um homem, o Sêneca, que é o protagonista, e no segundo ato uma mulher. Então existe esta possibilidade. E é muito interessante a temática. Eu vou fazer com... Pronto, já tem a minha indicação, Giuseppe Orestânio. Já falei com ele, já entrevistei o Giuseppe. Falou? Então tá, vou fazer a peça com o Giuseppe ano que vem. Olha só, eu te perguntei isso porque eu entrevistei um ator de quem eu gosto muito como pessoa, gosto muito como ator, o Flávio Galvão, e ele dirigiu recentemente uma peça que eram 2 mulheres fazendo homens. E ele acha, e eu concordo, que acho que é muito mais difícil para a mulher fazer um homem do que para o homem fazer mulher. Você partilha desse mesmo pensamento? Porque a gente vê muito mais homens fazendo mulheres do que o contrário. O que a gente vê muito é mulheres fazendo mulheres que se passam por homem, de Adorim, enfim. Mas mulheres interpretando homens é mais difícil, né? Você já pensou sobre isso? Não, eu já pensei, mas agora pensei sim, mas a primeira coisa que eu tenho para te dizer, que eu sinto para te dizer, é o seguinte: não sei se é porque é mais aceito pela sociedade, porque sempre quando um homem faz uma mulher, tem um quê qualquer de comédia, de divertimento, de liberdade, libertação, entendeu? As pessoas enxergam como uma coisa para se divertir. A mulher, quando faz um homem, eu não sei se tem uma crítica social, fica parecendo uma coisa mais séria, mais pesada, sabe? Eu posso estar enganado, mas eu tenho essa sensação. Eu acho que um homem fazer mulher é mais tranquilo, mais aceito, mais divertido, cai melhor,
Não sei, posso estar enganado.